Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, que a bênção da presença de Deus esteja na sua casa, esteja contigo onde você estiver aí, ouvindo a palavra de Deus, que em nome de Jesus o Senhor te alcance, te guarde, te dê uma experiência nova nesta noite com Ele, que é para isso que nós chegamos a Deus, né? Para aprender mais de Deus, para receber mais de Deus, para ser ministrados por Ele, né? Por isso que nós nos achegamos ao Pai, amém? Hoje eu estava lembrando de uma frase que a tia Marli, ela sempre ministra nas pregações dela, quando ela é convidada para pregar. A tia Marli é uma bênção, que Deus continue abençoando o seu ministério, em nome de Jesus, te fortaleça e te dê expectativa, porque o reino de Deus está por vir, amém? E ela sempre fala assim: quem vive, Jesus. Quem reina, Jesus. A Ele, glória, glória, glória. Quem vive, Jesus. Quem reina, Jesus. E a Ele, glória, glória, glória. Então, que em nome de Jesus, o Senhor reine na sua casa. Reine na sua vida, reine nos seus pensamentos, reine no seu coração, reine nas suas expectativas, reine em nome de Jesus, para que Ele seja visto em você, para que a glória dEle seja resplandecida em você. Quem vive, Jesus. Quem reina, Jesus. A Ele glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Reina nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Nós Te queremos essa noite, que o Senhor reine, que o Senhor impere neste culto, Deus. Santo, 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 santo és. Aleluia, Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina
Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Que Jesus reine na sua casa. Que Jesus reine no seu coração, em nome de Jesus, Pai. Ministra livremente, Espírito Santo. O Senhor é que reina, o Senhor é quem vive, o Senhor é quem impera nas nossas vidas, o Senhor reina nas nossas decisões, reina nas famílias, Jesus, reina nas igrejas, reina nos altares das igrejas, Jesus, reina nas casas, nos lares, reina nos hospitais, Jesus, reina, Senhor, no CTI, Jesus, reina, Senhor, nas famílias, naquelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, reina, Senhor, e ministra o seu poder sobre a nação brasileira, Jesus, reina sobre o Brasil, Pai, reina sobre esta nação, reina, Senhor, sobre esta nação, reina sobre o Planalto, reina, Senhor, sobre aquelas cadeiras no Planalto, Senhor, reina naquele lugar, Pai. Reina no governo do Brasil, reina, Senhor, nas igrejas, reina sobre a vida dos pastores da tua igreja, reina sobre a vida dos ministros da tua palavra, reina sobre a vida dos evangelistas, Senhor, que eles não desanimem, reina, Senhor, na vida dos seus profetas, que eles não cansem, que eles não desanimem, mas que eles recebam renovo. Reina, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, onde as pessoas estão doentes, esperando pelo teu milagre, esperando pela tua visitação. Reina, Jesus. Reina nas famílias, Senhor, que não conseguem manter a paz, que só há desentendimento. Reina, Jesus. Reina, Senhor, no nosso Brasil, Pai. Reina no mundo, Senhor. O Senhor é Deus dessa terra. O Senhor é Deus das nações. Oh, Pai, nós clamamos a Ti, porque o Senhor vai nos responder. E os seus olhos se voltarão para o nosso país, os seus olhos se voltarão para a Tua igreja. Para a Tua igreja, Jesus, é a Tua igreja. Reina no nosso interior, Deus, porque as nossas atitudes não têm Te agradado. Reina sobre nós. Reina, Senhor. Reina hoje, reina para todos sempre, até a consumação dos séculos. Reina, Jesus. Reina em nós. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós. Aleluia. Quem vive, Jesus. Quem reina, Jesus. A Ele glória, glória, poder, majestade. A Ele o domínio sobre tudo e sobre todos. A Jesus está toda a honra, é nele toda a glória. É para Ele, é por Ele. Que Jesus impere sobre a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E esse reinado de Jesus, ele começa, irmãos, dentro de nós, ele começa no nosso interior. Ele começa nas nossas atitudes, ele começa no comportamento da igreja. Não é a igreja que vai mudar a situação mundial, a situação do Brasil. Não é a igreja, mas é o poder de Jesus que é o dono da igreja. É o poder de Jesus, que é o noivo da igreja, que vai mudar essa situação. E quando Jesus entra numa guerra, quando Jesus entra para vencer essas batalhas, a igreja entra junto.
Jesus entra e ele entra, mas ele não entra sozinho, a igreja entra junto. Então nós precisamos nos preparar, porque o Rei da Glória vem para reinar sobre a nação brasileira, ele vem para reinar sobre o mundo, ele vem para reinar sobre a saúde do Brasil, ele vem para reinar porque daqui a pouco ele vem arrebatar a igreja. Antes ele vai consertar algumas coisas, por nossa causa, ele vai antecipar o tempo, por nossa causa, ele vai nos guardar para nos buscar e para que o nome dele seja glorificado. Enquanto isso, deixa ele reinar dentro do seu coração. Que as grandes coisas cabem ao Senhor, que as grandes decisões, que as grandes mudanças cabem ao Senhor, mas tem algumas coisas que ele precisa reinar em nós, para que o nosso comportamento mude, para que o nosso ponto de vista mude como igreja. Porque quando ele vier para o governo dele, para manter o governo dele, nós estaremos junto com ele. Vem Jesus e a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 8. Lucas, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Produze então frutos que demonstrem arrependimento. Em outra versão diz assim, deem frutos que produzam arrependimento. Amém? Nós vamos ler só a parte A desse versículo. E é claro que nós estamos considerando, que nós estamos pregando para pessoas que se importam com os valores de Deus. Amém? Nós estamos aqui para ministrar para pessoas que se importam com Deus, que se importam com a palavra de Deus, que se importam com o que Deus pensa, com o que Deus espera de nós. Amém? Então nós vamos partir deste ponto. Não fazendo acepção de pessoas, para aqueles que nunca ouviram a palavra e entraram nessa live, ou para aqueles que não são conhecedores da palavra. Não é isso. Mas pessoas que se importam, independente de cristão ou não, se você se importa com os preceitos de Deus, se importa com a palavra de Deus. É disso que nós estamos falando, amém? E nesse contexto que nós lemos, deem frutos que mostrem o arrependimento, está falando sobre João Batista. João Batista, que foi um servo levantado por Deus, ele teve um nascimento com um propósito único, que era anunciar Messias, que era anunciar a chegada de Jesus. E o ministério de João Batista se baseou unicamente em trazer o povo ao arrependimento, em preparar o povo para receber Jesus, em preparar aquelas pessoas para entender o que é arrependimento, porque não existe evangelho sem arrependimento. A base do evangelho é o arrependimento. Então, como aquilo tudo ia mudar, como aquela questão das leis que as pessoas seguiam, que foram impostas, né, desde Abraão, os descendentes de Abraão carregavam consigo todos aqueles ensinamentos de quem era Senhor e tal, e suas determinadas leis. João veio para falar que Jesus daria continuidade a isso, mas havia um plano maior, e para que as pessoas pudessem participar desse plano maior, que era o plano de salvação, era necessário começar pelo arrependimento. Então, antes de se achegar a Jesus, o homem precisa se arrepender. Quando ele se achega a Jesus, ele precisa estar com o coração humilde para chegar a um ponto de arrependimento. Então, essa era a missão de João. E nesse cenário aqui, João estava no deserto falando para as pessoas, arrependam-se. E as pessoas falando, quem é você? Quem você pensa que é? Afinal, eu sou um líder da lei, afinal, eu sou descendente de Abraão. E aí, na parte B do versículo, ele fala assim, não, independente de vocês serem descendentes de Abraão, Deus pode fazer até essas pedras serem descendentes de Abraão. O importante não é de quem vocês são descendentes ou de quem vocês ouviram sobre as leis. O importante é vocês terem atitudes condizentes com a palavra. O importante é ter o coração humilde para que o seu comportamento ele seja condizente com a palavra. Não adianta só ouvir falar, ou falar que é filho do pastor, filho do bispo, neto da profetisa. Não, você tem que ter atitudes que se condizem com a palavra.
O seu comportamento diante de Deus está baseado na palavra? Se não tiver, arrependa-se. Então era isso basicamente o que João fazia naquele lugar. E era isso que ele estava falando neste momento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas por que ele falava sobre frutos que dê arrependimento? Porque quando nós nos arrependemos de alguma coisa, o que acontece? Nós mudamos o nosso comportamento. Então, quem roubava passa a ser doador. Quem mentia passa a cantar louvores. E quem, digamos assim, deixa eu ver. A prática, ela é realmente convertida a uma coisa positiva. Então, tudo que você fazia de errado, você passa a fazer certo. E por que a gente está falando sobre arrependimento? O Senhor ministrou algo no meu coração que é muito forte, mas é algo que a gente precisa bater numa tecla. E o tema dessa ministração é: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Porque falta na igreja, falta na nossa nação, João Batista. Pessoas que pregam o arrependimento, pessoas que ainda falam sobre isso como ele falava. Não que ele não tivesse coisas para se arrepender. Tinha, mas ele sabia o que ele precisava fazer para se arrepender. E que sem arrependimento não chegariam até Jesus. O plano ia se concluir, mas e as pessoas que precisavam ser resgatadas, elas não iam ter oportunidade de chegar se não houvesse arrependimento. E o que Deus quer trazer nos nossos corações é essa questão que as nossas atitudes, elas precisam mudar. O nosso comportamento precisa mudar, o nosso coração precisa ter humildade para se arrepender. E nós precisamos disso, irmãos, todos os dias. Para nos achegarmos a Deus é necessário um coração que se arrepende. E qual que é a dificuldade disso? A dificuldade é que na teoria é tudo muito bonito. Mas é muito complicado. Imagina a dificuldade do ministério de João. Ele tinha que chegar para as pessoas e falar assim. As pessoas que ele estava pregando eram pessoas que dominavam as leis, que seguiam as leis de Moisés, que faziam os sacrifícios, que se entregavam na medida da religiosidade deles, eles faziam o que podiam. E aí João vinha com uma ministração que ele dizia assim: olha, o que você está fazendo é errado. E hoje, irmãos, para nós pregarmos sobre isso nas igrejas e pregarmos fora da igreja e pregarmos no sinal de trânsito, no evangelismo, é complicado. Você tem que chegar para uma pessoa e falar para ela assim: olha, essa vida aí que você está levando está errada, você tem que se arrepender. Só que no conceito da pessoa, no que ela sente, no que ela vive, no mundo que ela está, no pensamento que ela mantém, o que ela faz não tem nada demais. O que ela faz está tudo bem, todo mundo faz. O que ela faz é comum, é aceito pela sociedade. Então, como que ela vai se arrepender de algo que ela acha que está certo? Então, o primeiro passo para o arrependimento é o quê? Você reconhecer que você está errado. E olha que notícia maravilhosa que eu vou te dar agora que você esqueceu. Quando nós achamos que nós estamos cheios de razão, aí vem o Espírito Santo e fala assim: você não está cheio de razão, nada. Tem isso e isso e isso para você se arrepender. E aí você toma aquele baque, porque você acha assim: tô pronto, já me arrependi, já entreguei minha vida para Jesus, já me batizei, estou indo nos cultos. E aí você acha que você está cheio de razão. Você acha que a sua religiosidade é cheia de razão. Você acha que as suas pregações são cheias de razão. Você acha que o seu comportamento como cristão é cheio de razão. Mas às vezes não é. Às vezes não é. Aí nós temos quem? O Espírito Santo. Nós temos o Consolador, nós que vivemos em Cristo, nós que queremos a palavra, nós que aceitamos os preceitos de Deus, nós temos o Espírito Santo. E aí ele vem todo dia: ó, você tem precisando se arrepender disso. Essa atitude aí não tá legal não, tá repetitivo, vamos arrepender. Então o Espírito Santo começa a nos convencer de que tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. E sabe o que a gente faz? A gente finge que a gente não tá escutando. A gente finge que nós não estamos escutando. É assim. Porque você acha que você tá certo. Porque você acha que tá cheio de razão.
Então imagina isso, o Espírito Santo, que é o único que tem o poder de nos convencer do pecado e da justiça, é a pessoa que está tentando nos convencer de arrependimento. E nós, meros mortais, queremos tentar convencer o mundo de se arrepender. Porque tudo que ele está fazendo é errado. Errado ao ponto de vista de quem? Aos preceitos de Deus. Então, isso só se aplica a quem tem interesse nos preceitos de Deus. A quem tem interesse na Bíblia Sagrada. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando dos mandamentos de Deus. Estou falando da Bíblia que Deus estipulou. Estou falando da Bíblia que o Espírito Santo inspirou a quem escrevesse. É disso que nós estamos falando. Então não adianta nós chegarmos cheios de marra lá no mundo, lá no evangelismo no sinal, lá nos hospitais, aproveitar da fragilidade das pessoas nesse momento. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Primeiro, o nosso coração tem que estar arrependido. Para nós termos autoridade de ministrar que o outro tem que se arrepender, o nosso coração tem que estar arrependido. Arrependido para quem? Para Deus. Arrependido para Deus. A gente tem que se envergonhar das atitudes erradas que nós temos. Nós temos que nos envergonhar do nosso ego, do nosso orgulho, chegar diante de Deus e falar: Deus, eu me envergonho da minha postura. Eu me envergonho da minha decisão, eu me envergonho do meu comportamento. Eu me arrependo. Não é ter remorso, é arrependimento. Remorso é algo que vai doer na hora, vai te incomodar um pouquinho, mas depois vai acontecer de novo. O arrependimento não. O arrependimento dói, ele te dá tanta vergonha. Você fica com tanta vergonha diante do Senhor que você não tem nem mais argumento para conversar com Ele. Até aquilo passar. E aí você vai pedindo perdão. Tem coisas que a gente, até assim, Deus já nos perdoou e a gente mesmo não consegue nos perdoar. De tanto que aquilo ainda queima na gente, porque a gente não quer fazer mais. Isso é arrependimento. Que arrependimento traz dor, arrependimento traz choro de verdade, arrependimento traz quebrantamento. Por isso que o arrependimento é a base do Evangelho, se nós queremos seguir a palavra de Deus. Só, irmãos, que tudo isso, a história do Evangelho, ela começa no arrependimento. Desde lá do Éden, quando Adão pecou, além dele sentir a dor do pecado, quando ele se cobriu, ele não estava se cobrindo só pela vergonha da sua nudez, ele estava se cobrindo para chegar diante de Deus e dizer assim: ai, eu tô arrependido. Fiz besteira, tô arrependido. Lá começou o arrependimento. Lá atrás. Não há evangelho sem arrependimento. Não há comunhão com Jesus sem arrependimento. E João martelava em cima disso: olha, precisa se arrepender. Ei, vocês precisam confessar os seus pecados e se arrepender. Por que ele enfatizava tanto confessar os seus pecados e se arrepender? Porque quando nós chegamos despidos diante de Deus e abrimos a nossa boca, mesmo que Ele saiba o que a gente vai falar, e abrimos a nossa boca falando assim: Deus, olha, eu falei uma mentirada para a irmã da igreja. Eu fiz uma fofocaiada no final do culto. Deus, deixa eu te contar. Tu não acredita. Deus, eu peguei um negocinho ali no meu trabalho, que ele já tem tanta coisa, pra que eu vou deixar lá? E já tem, meu patrão já tem tanto dinheiro. Deus, eu falei uma mentirinha assim, só porque meu patrão manda eu mentir. É chegar diante de Deus e falar assim: nossa, Deus, ó, eu recebi uma cantada na rua aí, eu sou casado, mas aquilo mexeu com o meu coração. Esse tipo de nudez que nós precisamos apresentar para Deus e nos arrepender. É chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o culto acabou, mas eu achei a palavra uma porcaria, não me agregou em nada. Pastor, não tem nada para falar mais. O louvor estava horrível, cansando os meus ouvidos. Isso a gente não fala para Deus. Por quê? Porque o nosso coração não se arrepende. E aí a gente vai acostumando. E o nosso coração não se arrepende. E você começa a falar mal de um, começa a falar mal do outro. E o nosso coração não se arrepende. Aí você começa a julgar um, começa a julgar o outro. E o nosso coração não se arrepende. Só que Deus não tem relacionamento com hipócritas. Deus não tem nenhum tipo de intimidade, de relacionamento com hipócritas. Então, se nós estamos agindo de hipocrisia e o nosso coração não se arrepende, então nós não temos um relacionamento com Deus. E se nós não temos um relacionamento com Jesus, logo não temos um relacionamento com a igreja. Porque Jesus e a igreja é uma coisa só. Então nós precisamos rever alguns conceitos.
Só que nós estamos vivendo numa era que esse pós-modernismo tem trazido para nós, que é o relativismo. Nós estamos vivendo uma época que tudo é relativo. Aí você pergunta assim, hoje, na geração de hoje, o que é casamento? É relativo. O que é um relacionamento? É relativo. O que é honestidade? É relativo. O que é uma palavra boa ministrada? Isso é relativo. Aí todo mundo, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu ponto de vista, tudo que é regra não serve, tudo que é regra não se aplica. E aí, o que a gente vai fazer com a palavra de Deus então? Porque isso aqui é regra, isso aqui é manual de vida. Se nós começarmos a levar esse relativismo para dentro da igreja, então nós não podemos pregar nada. Nada, porque a palavra de Deus é juízo. Porque a palavra de Deus é conversão de pecados. Porque a palavra de Deus é transformação. Porque a palavra de Deus é arrependimento. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus gera em nós o arrependimento. Hoje nós não temos um encontro com João Batista no deserto. Hoje nós temos um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, o que ele faz? Ele gera em nós o arrependimento. Quando você recebe um toque de Jesus, a primeira coisa que chega no seu coração é a dor do arrependimento. Por que você fez lá atrás, pelo que você está fazendo agora, ou pela sua intenção do que você tem para fazer. Irmão, segunda-feira, houve uma ministração no Templo do Altíssimo sobre perdão. Perdão. Sobre a importância do perdão. Isso está completamente relacionado ao arrependimento. Porque quando nós nos preparamos para perdoar alguém, ou nos preparamos para perdoar alguém, primeiro nós precisamos nos arrepender. Porque a gente não pode chegar perto de uma pessoa e pedir perdão com o coração cheio de orgulho. Então a primeira coisa que acontece, humildade no nosso coração. Porque em alguns momentos nós teremos que chegar, pedir perdão para a pessoa e falar assim, desculpa, fui eu que errei. Me perdoa, fui eu que errei. Às vezes nem foi. Mas só aquele sentimento ruim que você nutriu pelo outro, você tem que se arrepender mesmo. Eu tenho que me arrepender mesmo, chegar, me perdoa. Me perdoa. Eu libero perdão para você e você libera perdão para mim, porque Deus gerou em mim o arrependimento. Mas não faça da boca para fora. Primeiro você tem que ter um encontro com Deus, porque Deus nos prepara para isso. Foi ministrado pela autoridade do Espírito Santo que pairava sobre a igreja. Eu assisti o culto pelo celular e eu consegui perceber a presença do Espírito Santo em tudo que foi ministrado naquele culto. E olha que cortou antes da oração. Fiquei sem orar. Orar junto, né? Mas pairava sobre aquele lugar o Espírito de Deus para ministrar o perdão e ajudar as pessoas a se libertarem, a se perdoarem, a pedir perdão. Porque um comportamento egoísta, um comportamento orgulhoso, um comportamento de altivez, você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. E Deus quer colocar no altar da igreja, Ele quer tirar o relativismo de dentro da igreja e colocar dentro da igreja, colocar nos altares da igreja o arrependimento. O que tinha no altar quando era feito pelos sacerdotes do Antigo Testamento? Era o sacrifício, certo? Mas qual que era o objetivo de sacrificar um animal ou alguma coisa? Arrependimento. Então Deus gerava no coração deles a necessidade de se arrepender. Eles se arrependiam primeiro dentro do seu interior, dentro do seu coração, e aí pegava lá o holocausto e sacrificava. E nós não estamos levando para o altar da igreja, dentro do nosso coração, o sentimento de arrependimento. Então não adianta levar sacrifício de louvor. Então não adianta cumprir a escala. Então não adianta se esforçar para estar no culto. Porque o nosso coração não está gerando arrependimento. Antes gera o arrependimento, depois apresenta o sacrifício. Hoje é assim, antes apresenta para mim o arrependimento, depois você me entrega o seu louvor. Depois você me entrega o seu trabalho ministerial. Primeiro o arrependimento. E está faltando nos altares da igreja o arrependimento. Está entrando o relativismo, mas isso é relativo.
Mas isso depende do ponto de vista. Mas o pastor tal prega diferente. Mas o pastor que é mais renomado, ele prega diferente. Cadê a denúncia profética nos altares das igrejas do Brasil? Quanto tempo que você não escuta? Eu estou falando da igreja num modo geral. As pessoas não pregam de céu e inferno. Isso não é relativo, é fato, é palavra de Deus. Céu e inferno existe, o certo e o errado existe. E nós vamos continuar pregando isso enquanto Deus permitir. O certo e o errado existe, céu e inferno existe, sim. Casamento entre homem e mulher, sim. É assim. Porque é a palavra de Deus. Você quer tomar Santa Ceia? Vai se arrepender primeiro. Eu tenho que tomar Santa Ceia porque eu tenho que ter comunhão, porque eu tenho que comungar. Se o seu coração não está pronto, não sei. Porque é a Santa Ceia do Senhor, é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. Você não pode chegar na mesa de qualquer jeito. Examine-se o homem a si mesmo. Você tem condições, seu coração está em ponto de arrependimento para chegar na mesa? Ou você tem que pegar o cálice e o pão só porque o seu irmão está te olhando, se você vai pegar ou não, se está analisando se você está podendo ceiar ou não. O problema dele, às vezes ele vai ser salvo e você não vai por causa disso. Examine-se o homem a si mesmo. Porque quem beber e comer indignamente será condenado. É a palavra de Deus. Duro, né? Mas é a palavra de Deus. E aí, às vezes eu fico escutando algumas pregações, assim, eu sou meio fominha pra esse negócio de culto, de pregação. E aí eu escuto algumas pregações e pouquíssimas, e assim, de pastores que eu tenho respeito, que eu tenho consideração, mesmo não os conhecendo pessoalmente, mas que eu tenho reverência. E aí eu vejo prosperidade, aí eu vejo... vamos aumentar o número de jovens da igreja, e eu vejo relacionamentos, e eu escuto isso e aquilo, aí eu escuto que o avivamento é o batismo no Espírito Santo, e o avivamento não é o batismo no Espírito Santo. Sabe o que o avivamento é? Arrependimento. Porque você muda totalmente o seu comportamento, então você está avivado, porque quem vive? Jesus dentro de você. Quando Jesus vive dentro de você, então vive dentro de você esse avivamento, porque Jesus te aviva todos os dias. Batismo do Espírito Santo não é avivamento. Pular e gritar com uma luz apagada, com um sonzinho e tal, com a guitarra no solo, nananã, isso não é avivamento. Pode até acontecer um mover mesmo. Acontece, porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, ele vem. Ele vem, pela intenção do nosso coração, ele vem. Então aquelas coisas podem realmente estar acontecendo. Não tem como a gente julgar isso, isso é espiritual. Mas não é isso. Não são luzes baixas e um som perfeito, não. É arrependimento. Porque o arrependimento, ele é a base do evangelho. O arrependimento continua sendo nos converter ao Senhor. O arrependimento continua sendo ministrado pelo Espírito em nós, porque aí nós conseguimos liberar perdão, aí nós conseguimos entender o outro, aí nós deixamos de ser juízes. Aí começa a sair do nosso coração, quando nós temos o coração arrependido, começa a sair do nosso coração a questão da competitividade. Porque nós queremos nos igualar ao outro, nós queremos competir com o outro. Se o outro se destaca mais no ministério, você já fica com implicância, aí você já começa a ficar de coisinha, e o outro não pode se destacar, aí você já começa a falar que o outro não é abençoado, você já começa a falar que o outro não tem o Espírito Santo nada. Quem é você e quem sou eu para falar isso? Não, acho que você está fazendo coisa de emoção. Você e Deus é quem sabe. Você e Deus é quem sabe, porque isso é muita responsabilidade. Muita responsabilidade você negociar a sua salvação, colocar em xeque a sua salvação para aparecer para os outros. Isso não faz sentido. Ou Deus está te movendo ou ele não está te movendo. A opinião do outro não importa.
Eu não estou falando, irmãos, de que a gente tem que passar por cima de liderança, e discutir com o pastor e fazer racha na igreja. Misericórdia, em nome de Jesus, entenda isso. Mas existem duas situações. Uma situação eclesiástica, na qual você tem que respeitar a sua liderança. É uma coisa. Agora, se Deus mandou você fazer aquilo, você vai fazer o que Deus te mandou. Se você tem certeza no seu espírito que Deus testificou em você que você tem que ir fazer, vai e faz o que você tem que fazer. Porque maior é a ordem de Deus do que a direção do homem. Mas aí nós temos que ter certeza. Porque quando nós vamos lá na cara e na coragem, é emoção, eu quero mostrar serviço no meu ministério, não sei o que, vai quebrar a sua cara. Vai quebrar a sua cara, não vai se frustrar, vai frustrar o outro, porque ele não vai receber nada. Então tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Mas voltando a essa questão do arrependimento, nós precisamos manter isso nos altares da igreja. Nós precisamos manter isso no púlpito, nós precisamos manter isso no louvor, nós precisamos manter um coração arrependido na adoração mesmo, nós precisamos manter um coração arrependido para lidar com as pessoas. Só que nós estamos presos às coisas relativas. Isso é relativo. Aí nós começamos a nos tornar formadores de opiniões. Aí as opiniões se divergem. Aí há um racha na igreja. E aí o corpo de Cristo, de repente, tem uns aqui, outros no mundo, outros mais ou menos, um aqui, outro lá. E aí? E aí? E João Batista ficava lá: arrependam-se, confessem os seus pecados e arrependam-se. O que adianta saber a lei se vocês não as praticam? O que adianta conhecer a Bíblia e saber os louvores se eles não são praticados? Arrependam-se. Arrependa-se pelas vezes que você achou na sua ignorância que você pode enganar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar o Espírito Santo. Não podemos. Precisamos nos arrepender das vezes que o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido. Ei, você precisa liberar perdão, para com esse egoísmo, com essa mesquinharia. E a gente faz assim, eu finge que não está escutando. Outro dia minha filha fez isso comigo, eu fiquei apavorada. Minha filha tem 2 anos de idade. Falei pra ela assim: Analia, você não pode subir no sofá porque você vai cair. Aí ela desceu do sofá, olhou pra mim, séria, fechou a cara pra mim, colocou a mão no ouvido para não escutar a minha exortação. E a minha filha tem 2 anos. E é o que a gente faz com Deus. Deus é que tem o domínio da informação. Deus é que tem o domínio de todas as coisas. E aí, quando Ele vem falar conosco que coisa que a gente não quer ouvir, a gente tampa o ouvido. E quer pregar arrependimento para o outro. Não temos condições. Pequenas coisas, irmãos, que nós precisamos nos arrepender, nós não nos arrependemos. Mas aí não adianta a gente falar assim: poxa, mas eu não lembrava, eu estava desavisado. Não tá desavisado, a gente que não quer ouvir. Não tá desavisado, não tá desavisado. O Espírito Santo arruma um jeito de a gente falar, porque Ele não nos condena, nos julga, nos faz pagar um preço de algo que Ele ainda não nos alertou do que está acontecendo. Não existe isso, a gente que finge que não está escutando. Porque nós temos as nossas escolhas, ainda há as escolhas. Mas o que nós não podemos permitir é que essa questão de nada a ver, e que tudo pode, que tudo é relativo, e que tudo tranquilo, isso aí acontece com todo mundo. Irmãos, isso não é igreja, isso não é evangelho, isso não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. E às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas é muito difícil ser cristão hoje. É muito mais difícil do que era ontem. Por quê que é mais difícil? Eu discordo. Eu discordo dessa tese, assim, mas é uma opinião pessoal. Sabe por que eu discordo? Eu discordo porque a Bíblia, Deus é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. E a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, baseado no que está escrito na Bíblia, eu creio num Deus que sustenta todas as gerações. Que não tem a geração mais difícil e é mais fácil que a outra. Cada cristão tem o seu problema, tem a sua era, tem as suas dificuldades, e Ele disse até a consumação dos séculos. Então, de geração em geração, o Senhor é conosco e o Espírito Santo não mudou. Então, Ele dá sustento pra gente.
Então não é mais difícil ser cristão do que era ontem, na minha opinião. Na minha opinião. Que é o que está escrito na palavra de Deus. E se as nossas opiniões passarem a não ser baseadas na palavra de Deus, então nós não estamos, como João Batista falava com aquelas pessoas, não adianta você saber a lei se você não sabe praticar. Não adianta. Não adianta. E às vezes nós ficamos assim, Senhor, por que a igreja está fria? Senhor, por que a igreja perdeu o poder? Por que a igreja está perdendo a autoridade, Jesus? Por quê? Por que, Senhor, que a igreja está perdendo a autoridade? Porque falta arrependimento. Existem pessoas relativas, pessoas superficiais. Pessoas que querem falar aquilo que o outro quer ouvir. Pessoas superficiais. Pessoas relativas. Pessoas que preferem encher a igreja e falam assim, deixa eu encher a igreja primeiro, depois eu cuido disso. Nunca vai encher. Nunca vai encher. Não vai. E se tiver, são pessoas também, outras pessoas vazias, outras pessoas também superficiais. Então o Senhor quer trazer de volta para a igreja o arrependimento. Irmãos, eu não sei qual foi a obra que Deus fez naquele culto de segunda-feira sobre essa questão aí do perdão. Isso é muito particular, é muito profundo, é muito doloroso. Mas Ele estava lá, Jesus estava lá, Jesus estava lá. Dizendo assim, vai lá, perdoa, eu tô aqui, eu te ajudo, eu te levo lá. E a pessoa lá cheia de orgulho, não vou, também não vou, também não vou. Também não vou. Aí hoje a líder do louvor disponibilizou a escala para o mês de dezembro. Ai, tô no louvor. Ai, eu vou cantar. Ai, tô no louvor. Jesus te chama para perdoar e você finge que não tá escutando. Aí a sua líder de louvor disponibiliza a sua agenda de louvor. Você fica todo animado, pensando que saia que você vai vestir. Cadê o arrependimento da igreja? Cadê o arrependimento no coração dos pastores? Cadê o arrependimento no coração dos ministros da palavra? Arrependimento na boca dos profetas. Arrependimento. Arrependam-se para ter a salvação. Arrependam-se para se chegar a Jesus. Jesus não tem relacionamento com hipócritas. Está perdendo seu tempo. A sua adoração, o seu louvor, sua pregação, ela não vai gerar nada em ninguém. Primeiro, arrependimento. Quando nós estamos arrependidos, nosso comportamento muda. Então, a palavra diz assim, foi o que nós lemos no início. Deem frutos que mostrem arrependimento. Dar frutos que mostram arrependimento é a sua atitude ser totalmente diferente. Essa é a atitude de uma pessoa que está arrependida, que está tentando mudar. Que está deixando o Espírito Santo mudar. Esse aí é um coração arrependido. Isso aí é um coração arrependido. Um coração que perdoa é um coração arrependido. Quando você vai liberar perdão, significa que é o fruto do seu arrependimento. Porque não é fácil e dói demais. Mas você vai. Assim mesmo. Coração às vezes sangrando, mas você vai. Deus, eu me arrependo diante de Ti, agora o Senhor me leva lá. Que eu me arrependa dos meus pensamentos, dos meus julgamentos, dos meus comentários aleatórios, me leva lá. Não pode faltar o arrependimento na igreja, porque nos púlpitos nós temos que entregar ali sacrifício de louvor, sim, mas antes do sacrifício vem o arrependimento no coração. Às vezes nós ficamos nos baseando em coisas lá do Antigo Testamento que falam assim, nossa, mas agora eu não preciso nem matar nem um pombinho para lá apresentar para Deus. Antes das pessoas chegarem ali para ter aquele símbolo do arrependimento, do sacrifício, o coração deles tinha que estar realmente arrependido. Senão eles eram fulminados com boi, com pombinho, com tudo. Queimados. Fulminados da presença de Deus. Não seja excluído da presença de Deus.
não seja retirado da presença de Deus por falta de arrependimento. Não chegue ao ponto do Espírito Santo ser retirado de você por falta de arrependimento. Todos os dias nos arrependemos, Senhor. Todos os dias pegamos a nossa cruz e seguimos. Tô aqui para falar de palavra bonita, não, irmãos. É uma luta. É difícil. Tem tanta coisa em mim que é difícil de me arrepender porque são viciantes. Não tem tanta coisa em você que é difícil de se arrepender porque você já acostumou com aquilo? Tem coisas que é assim? Tem. Mas a gente pelo menos tem que ter consciência que tá errado. Pra gente ter oportunidade de se arrepender. Como nós já dissemos, como que você vai convencer uma pessoa, falar pra ela que a vida dela tá tudo errado, que ela tem que se arrepender, se pra ela, no ponto de vista dela, no padrão que ela quer viver, tá tudo certo. Tá tudo certo. E a gente quer discutir o quê? Então isso se aplica a quem quer a palavra. E como nós parecemos que queremos a palavra, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos o que está escrito nessas linhas, então aqui tem os conceitos de Deus, aqui tem as diretrizes de Deus. Você quer seguir? Comece com arrependimento. E que Deus ministre em nós esse arrependimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se o pastor Pedro Paulo está vendo essa live, se ele vai ver depois, mas durante lendo essas coisas, ouvindo Deus falar, Deus tem um recado para você, que você vai gerar arrependimento no coração das pessoas. Mesmo que fique um jovem, um adolescente, Deus vai fazer do seu ministério uma história que gerou arrependimento no coração das pessoas. Você foi levantado, Pedro Paulo, para isso, gerar arrependimento no coração das pessoas. Mesmo que fique um, esse será arrependido. Ele será entregue para Deus. Porque você vai pegar e vai entregar para Deus. Que sobre um, mas ele vai ser salvo. Amém. Vamos orar, que é só até aqui que o Senhor nos permite. E que Deus continue ministrando no seu coração, na sua vida, o que Ele tiver para ministrar. Não tenha medo, porque o Evangelho de Jesus é isso aqui mesmo. Porque quando nós levantamos a bandeira de Cristo, quando nós falamos assim, eu sou de Jesus, nós temos que gerar arrependimento nas pessoas. Nós temos que produzir o arrependimento nas pessoas. Nós temos que ministrar o Evangelho que Jesus nos ensinou. Não tem relativismo, é Jesus, é a cruz. Pega a sua cruz e siga-me, larga os seus pensamentos, as suas opiniões, seu achismo e deixa que eu conduza a sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Tem pessoas que já estão se chegando a Jesus e elas já estão constrangidas. Elas acham que quando ela está no culto, na igreja ou em qualquer lugar, que as pessoas estão observando ela, mas não fica assim. As pessoas não estão te observando. É porque você sente tanto arrependimento na presença de Deus que você acha que você está sendo visto. Mas você não está sendo visto, você está sendo visto pelo Espírito Santo. E Ele não vai te expor. Ele vai pegar o seu arrependimento, tirar a sua dor, colocar perdão e uma proposta de vida eterna. Não tem ninguém te olhando. É o Espírito de Deus produzindo em você, gerando em você o arrependimento. Gerando em você o arrependimento. Quando as pessoas falarem assim, nossa, mas a sua palavra é tão pesada, mas você só fala de exortação, mas que evangelista bravo. É a palavra de Deus.
o que diz a palavra de Deus. Porque o evangelista, você não pode chegar para as pessoas e falar assim, a pessoa falar para você assim, poxa, eu tenho um relacionamento e tal, mas é um relacionamento homossexual e tudo, mas assim, Deus é amor, né? Aí você vai responder para ele assim, mas tudo é relativo. Aí você perde a sua salvação e manda o outro pro inferno também. Seus olhos, se você puder, onde você estiver, se você puder. Só para não se distrair, deixa o Espírito Santo ministrar o arrependimento do seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Que Deus transforme nossa vida. Que Deus gere em nós o arrependimento. Que Deus ministre em nós a necessidade e a libertação de liberar perdão para alguém. O Senhor recentemente nos deu uma surpresa na minha casa, na minha família, na casa dos meus pais. E Ele ministrou no dia 15 de novembro, que eu nunca mais vou esquecer esse momento, que foi... 15 de novembro é uma data especial para mim, que além de ser aniversário da minha mãe, foi o dia que, a data que eu me batizei, foi a data que eu me entreguei naquelas águas. Então 15 de novembro é um dia incrível para mim. E Deus escolheu a mesma data, claro que em anos diferentes, mas escolheu o mesmo dia para ministrar perdão naquela casa, para ministrar que Ele vai reinar e que Ele já reina naquele lugar, para ministrar cura interior naquele lugar, porque haviam naquele lugar pessoas com corações arrependidos. Então, que em nome de Jesus, aquela prática, aquela situação, ela se repita em outros lares, em outras famílias, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu agradeço imensamente a sua companhia. Foi um prazer compartilharmos a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz mesmo de falar de Jesus, porque enquanto a gente vai falando, Ele vai ministrando em nós e vai produzindo coisas em nós também. Na sexta-feira nós teremos o culto presencial para quem está agendado e a live será transmitida também para aqueles que entrarão na escala de domingo ou de sábado. Amém? Graça e paz.